Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, irmãos da ADVEC, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. O telefone é o DDD 99, que eu morava antes do Maranhão, e o telefone 991520454. Dê um like aí, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui nos estudos das revistas, então entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente, em PDF e PowerPoint, tanto os slides quanto também mais algum subsídio da lição escrita. Nós estamos estudando neste trimestre revista de adultos com o tema Fundamentos da Liderança Cristã, modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. Aí você vê o endereço eletrônico da Central Gospel Max para você adquirir as revistas e livro. Também vê aí o WhatsApp da Nélia para você adquirir as revistas da Escola Bíblica Dominical da Central Gospel. O comentarista deste trimestre é o pastor Walter Brunelli. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, José, um líder proativo. Lição 2, Moisés, um líder fiel à sua casa. Lição 3, Bezalel, um líder artístico. Lição 4, Josué, um líder para novas gerações. Lição 5, Débora, uma líder estrategista. Lição 6, Gideão, um líder com potencial escondido. Lição 7, Davi, um líder guerreiro. Lição 8, Neemias, um líder versátil. E hoje vamos estudar a lição 9, que tem por título Esther, uma líder perspicaz. Então hoje estaremos falando aí sobre Hadassa, a Esther, que é muito conhecida como Rainha Esther. Ela era filha adotiva e também prima de Mordecai. Ela é uma hebreia criada nas tradições do judaísmo. Ela tornou-se a rainha de Xerxes, também conhecido como Assuero, e foi usada por Deus para preservar o povo judeu. Nós vamos ver aí também Mordecai, que é um hebreu cativo que vivia dotado de altíssimas virtudes morais. Era primo e pai adotivo de Esther. Foi perseguido pelo general de Xerxes, o Amã, mas foi honrado por Xerxes. Foi orientador e incentivador das ações de Esther. Vamos ver também aí Xerxes. Era um rei orgulhoso e era também conhecido pelo nome hebraico Assuero. Ele tinha uma rainha chamada Vasti e a depôs, porque ela não foi uma festa, que ele deu ordem para ela ir, e promoveu um concurso para substituí-la. Esse é o mesmo Xerxes que venceu uma importante batalha muito conhecida contra os espartanos, aquela famosa batalha de Termópilas, cerca de 480 a.C. Também vamos ver aí Amã, era um astuto oficial persa e o general de Xerxes. Era inimigo do povo judeu, mesmo porque ele era descendente dos amalequitas. Ele tramou o genocídio dos hebreus todos que viviam na Pérsia. Acabou sendo humilhado e morto na própria forca que ele construiu para enforcar Mardoqueu, ou Mordecai. Então esses são os principais personagens aí que nós vamos estudar nesta lição. Nós vamos passar estudando os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, uma judia no Palácio Imperial. Subtópico 1, o grande líder não procura tirar proveito pessoal de sua posição destacada. No tópico 2, uma agagita na casa do rei. Subtópico 1, um genocídio decretado. No subtópico 1, Assuero deixa-se conduzir pelo ódio de Amã. No tópico 3, Deus usa uma judia para vencer uma agagita na corte persa. Subtópico 1, o grande líder discerne o tempo da ação. Subtópico 1, Esther deixa-se conduzir pelos apelos do seu povo. Subtópico 2, o grande líder discerne o tempo da estratégia. Subtópico 2, subtópico 1, Deus trabalha nas circunstâncias. Subtópico 2, a humilhação de Amã.
No subtópico 3, o grande líder discerne o tempo dos embates decisivos. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos aí, estudando esta lição. Vamos ver aí texto bíblico básico, que está em Ester 7, de 1 a 6. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então aí já está quase no final, do livro de Ester, mas onde nós vemos aí que uma trama que foi armada para matar todos os judeus foi armada por Amã, que era general do exército de Assuero, a pessoa mais chegada ao rei Assuero. E vamos ver que Ester então monta aí um plano para que consiga fazer com que o rei Assuero saiba o que estava por detrás desse plano e quem é que morreria se o plano fosse executado. No caso, era ela mesma, que era judia, e todo o seu povo. O textual da lição está em Ester 4,14, que diz: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então aqui Mardoqueu ou Mordecai, que era primo de Ester e ao mesmo tempo era seu pai adotivo, estava dizendo para ela, mandando um recado para ela: olha, você está no reino muito provavelmente porque Deus a colocou aí para neste tempo, nesta oportunidade, você poder fazer alguma coisa para ajudar o seu povo, a livrar o seu povo da destruição, do genocídio total de todos que moram aqui nessa região da Pérsia, Babilônia, aquela região ali. Lembrando que depois do Império Babilônico, veio o Medo-Persa, depois o Persa. Vemos que é muito importante que Ester, foi dado esse nome Ester, mas o nome dela era Radassa, mas foi dado o nome de Ester para que ela se passasse como uma moça que vivia na Pérsia, um nome persa, significava estrela. O seu primo, o seu pai adotivo, disse para ela: olha, não diga para ninguém qual é o seu povo, apenas esteja lá, participe do concurso, mas não diga que você é judia. A Ester era filha de Abiail, prima e filha adotiva de Mordecai, então, que era da tribo de Benjamim. Então o nome judeu dela era Hadassa ou Radassa, que significava murta, é uma planta. Então esse era o seu nome em hebraico. Então vemos aí que Ester foi escolhida por Deus e colocada ali naquele concurso para ganhar o concurso, ser rainha e livrar o povo de Deus da destruição. Vemos aí uma coisa impressionante, que Deus, ele abate a uns e exalta a outros. No caso aí, ele abateu totalmente o Amã, que queria destruir o povo de Deus, e exaltou Mordecai, que ninguém dava nada por ele. Veja só. Então Deus está no controle de tudo, ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele que controla o rei que entra, o rei que sai, ele controla tudo. E o Senhor sabe honrar aqueles que são seus, aqueles que são fiéis a Ele. Então nós vamos ver nesta lição uma liderança
tanto do Mordecai quanto de Esther. Ela soube agir na hora certa, soube armar um plano muito bem arquitetado para poder comunicar a sua descendência, para poder comunicar de que povo era, como escapar, como fazer com que o seu povo escapasse de ser destruído. Tudo muito bem feito. E vamos ver aí uma coisa importantíssima: jejum e oração. Isso é importantíssimo na vida de um crente. Saber que deve sempre jejuar e orar. Então Esther convoca o jejum de todo o povo, inclusive aquelas moças que serviam a ela. Então todos vão jejuar e eles vão orar, pedindo a interferência de Deus, pedindo que Deus conceda a ela graça diante do rei, porque ela vai entrar diante do rei sem poder entrar. A lei não permitia, mas ela vai entrar arriscando a própria vida. Vamos ver a palavra introdutória que diz: depois de 70 anos de cativeiro babilônico, os medos e os persas venceram a Babilônia e ascenderam ao poder. Entre os anos 483 e 473 a.C., Assuero foi alçado ao posto de imperador da Pérsia, exercendo o comando sobre 127 províncias. Certa vez, o rei Assuero ofereceu uma festa com duração de 180 dias aos representantes das suas províncias, príncipes e governadores. Ao mesmo tempo, Vasti, sua mulher, oferecia um banquete para as mulheres da casa real, Esther 1:9. No 7º dia de festejo, o rei mandou chamar Vasti com a coroa real para mostrar sua beleza aos seus convidados. Ela, porém, recusou o chamado de Assuero. A atitude de Vasti deixou o monarca furioso, como está em Esther 1:10-12. Assuero tinha um grupo de 7 conselheiros chamados príncipes, os quais viam o seu rosto constantemente e se assentavam com ele. Esther 1:14. Um deles, Memucã, considerando grave o ato de Vasti, aconselhou Assuero a escrever uma carta na qual constasse que a rainha nunca mais poderia comparecer à presença do rei, que o seu reinado deveria ser dado a outra mulher. Esther 1:19-22. Seguindo o conselho dos que o serviam, Assuero mandou procurar entre todas as suas províncias moças virgens de grande beleza para ser rainha da Pérsia no lugar de Vasti. Dentre elas, achou Esther, uma linda jovem judia. Então esse aí é o contexto, da rainha Esther. Por que ela se tornou então rainha? Porque ela foi escolhida para substituir a rainha anterior, Vasti, que não obedeceu uma ordem do rei para comparecer à sua festa, para mostrar a sua beleza diante de todos os convidados do rei. Então o rei ficou muito zangado, convocou então os seus conselheiros e um dos conselheiros então deu a ideia dele escrever uma carta, E nessa carta era declarado que as mulheres deveriam sempre obedecer aos seus maridos e que Vasti deveria ser expulsa. E então foi feito um concurso. Foram chamadas as moças virgens, que eram muito bonitas, escolheram as mais bonitas e levaram para esse concurso. E o rei então ia escolher dentre elas uma para ser a sua esposa em lugar da rainha Vasti. Então quem foi escolhida foi Esther. Tópico 1. Uma judia no palácio imperial. Os judeus eram considerados um povo inferior pelos persas, afinal haviam sido escravizados pelo Império Babilônico. Ademais, havia gente do palácio que os via com maus olhos, como era o caso de Amã, filho de Amedata, o imediato do rei Assuero, Esther 3:1. O rei não sabia que Esther era judia, órfã de pai e mãe, criada por seu primo Mardoqueu, que a tratava como se fosse sua filha, Esther 2:10. Então veja que os judeus estavam ali, mas eles eram considerados assim como a ralé, um povo que foi para lá para ser empregado, para servirem aos persas, porque eles foram dominados, se vocês lembram aí,
da história, do que aconteceu, né? Nabucodonosor, né, com seu exército, invadiram Jerusalém e levaram o povo cativo, né? Mataram muitos e levaram alguns cativos. Nós sabemos aí que eles entraram em Jerusalém por 3 vezes, né? Então teve a primeira leva, teve a segunda e depois a última. Quando então Jerusalém foi totalmente destruída, o templo, tudinho. Era o juízo de Deus sobre a parte sul de Israel, Judá. A parte norte, Israel, já tinha sido levada pelos assírios. No palácio então tinha um general, que era amigo íntimo do rei Assuero, que era o Amã, e ele odiava os judeus, e ele arquitetou um plano para destruí-los todos de uma vez só, num dia só. O rei não tinha conhecimento que Ester era judia. Na certa, ela se apresentou com o nome de Ester e pensaram que ela era também persa, nem perguntaram de que povo ela era. E se não perguntaram, ela tinha instrução do seu pai adotivo, primo, né, Mordecai, que a instruiu para não dizer para ninguém que ela era judia. Muito provavelmente, se ela dissesse que era judia, ela nem participaria daquele torneio. Tópico 1, subtópico 1. O grande líder não procura tirar proveito pessoal de sua posição destacada. Ávido por obter informações sobre Ester, Mardoqueu passeava todos os dias pelo pátio da Casa das Mulheres, também chamado de harém, parte do palácio destinado às servas do rei. Ester 2:11. As mulheres cumpriam uma agenda com o monarca. Cada vez que uma delas era convocada para comparecer perante o rei, ela tinha o direito de fazer-lhe algum pedido. Quando chegou a vez de Ester, ela nada pediu ao soberano, que se agradou mais dela do que das demais. Ester 2:17. Assentada à porta do palácio, onde ficava normalmente, Mardoqueu ouviu a conversa de 2 eunucos, Bigtã e Teres, os quais tramavam a morte do rei. Mardoqueu enviou um recado a Ester, que levou o fato ao conhecimento de Assuero, em nome de Mardoqueu. Assim, ambos os traidores foram enforcados. Ester 2:21-23. Bom, na verdade, aí, as moças não pediam ao rei algo e ele dava. Elas eram preparadas para se apresentarem e ali elas podiam pedir, por exemplo, um colar, um brinco, né? Ali para colorir os cabelos, ou ali qualquer outra joia, uma coisa assim. Aí um tipo de vestido mais assim, luxuoso e tal. Então, ela já tinha conversado com o eunuco do rei, o Regai, que a orientou o que era mais importante para ela usar. Então ela não pediu nada além disso. As outras, pelo que parece, pediram muitas outras coisas. Mas ela, somente o que foi orientado, então, ela pediu só aquilo mesmo, não pediu mais nada. Então entrou da maneira mais simples possível que ela podia. Ela era muito bela, né? E já a sua beleza já poderia ser suficiente para que o rei se agradasse dela. Ela tinha o que era mais importante, ela tinha Deus na sua vida. Assim também, hoje nós devemos pensar nisso, né? As moças, as pessoas, não é a aparência externa ou alguma coisa a mais que vai fazer com que você seja bem-sucedido, né? Ou que você seja bem-sucedida, mas é ter Deus na vida. A beleza que mais importa é a interior. Olha o que Pedro aconselha para as mulheres. 1 de Pedro 3. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então veja,
é o interior, é o que está dentro. Então, se a mulher for mansa, humilde, submissa ao marido, que tenha Deus na sua vida, que seja cheia do Espírito Santo, então ela achará graça sempre diante do seu marido e antes de casar, é claro, diante daquele que será o seu marido. Veja lá o que foi dito quando Samuel foi escolher quem seria o rei de Israel no lugar de Saul. Deus disse: olha, eu não olho o exterior, eu olho o interior. Então ele escolheu Davi. Samuel olhou o primeiro filho e já escolheu, era aquele mais bonito, o maior e tal. Mas Deus disse: não é esse, eu não olho o exterior, eu olho o interior. Então nós vemos aí que Mordecai, nesse tempo, escuta uma conversa de 2 funcionários do palácio que estavam tramando matar o rei. E ele então comunica isso à sua prima, sua filha adotiva, Esther, e ela então passa essa informação para o rei. E é descoberto que realmente aqueles homens estavam tramando matá-lo e eles são mortos. Isso fica registrado, nos anais, ou seja, nos escritos, nas crônicas do reino da Pérsia. Então vemos aí que Esther foi escolhida, o rei se agradou dela, foi escolhida para ser então a rainha no lugar de Vasti. No tópico 2, uma agagita na casa do rei. O rei promoveu Amã, uma agagita descendente de Agag, portanto de ascendência amalequita, povo inimigo dos israelitas, a principal homem do seu trono, Esther 3:1. Amã aprendera com seu pai, Amedata, a odiar os judeus. Hierarquicamente, ele estava abaixo apenas de Assuero. Por ordem do rei, quando Amã passasse pelas pessoas, todas deveriam inclinar-se perante ele. Esther 3:2. Então vemos que o rei Assuero promoveu Amã para ser então o seu general, o seu comandante-chefe do seu exército e também ser o segundo depois dele. Então tinha o rei em primeiro lugar e o segundo no comando de todo o país e das tantas províncias, então era Amã. Então ele era um agagita, ou seja, descendente de Agag, que era descendente dos amalequitas, aquele mesmo povo que Deus disse que deveria ser destruído. O povo amalequita impediu os hebreus de entrar na terra prometida. Eles atacaram Israel o tempo todo, queriam exterminá-los, sempre foram inimigos e Deus havia dado a ordem que eles deveriam ser exterminados. Então Amã tinha aprendido já com seu pai a odiar os judeus e ele aproveitou a oportunidade de ser agora o segundo do reino e armou uma trama para promover um genocídio, matar todos os judeus que existiam na Pérsia. E ele era tão importante no reino que o rei deu uma ordem, todos deveriam se inclinar quando ele passasse. Tópico 2 sobre o tópico 1. Um genocídio decretado. Mardoqueu nunca se inclinava perante Amã. Por ser judeu, ele afirmou que jamais faria tal coisa. Esther 3:2-4. Assim, para vingar-se de Mardoqueu, Amã decidiu exterminar todos os judeus que estavam espalhados pelas províncias do rei Assuero. Esther 3:5-6. Valendo-se do seu franco acesso ao monarca, Amã disse a Assuero que havia um povo rebelde com costumes e leis diferentes que não cumpria as ordens reais e que, portanto, deveria ser exterminado. Se o rei consentisse naquele grande genocídio, ele mesmo daria 10.000 talentos de prata para os cofres do rei. Esther 3:8-9. O plano era matar os judeus e confiscar todos os seus bens. Então, naquela época, os judeus ali trabalhavam pesado, Muitos deles eram comerciantes, muitos estavam enriquecendo, tanto é que quando eles puderam voltar para a terra prometida, muitos deles ficaram na Babilônia, porque estavam muito bem financeiramente. E então Amã prometeu pagar caro se o rei concordasse de assinar então uma petição para que todos fossem exterminados, todos os judeus. Ele os acusou diante do rei de não obedecerem às ordens do rei, de serem rebeldes, de serem um povo que tinha costumes diferentes, religião diferente. E essa ira dele se acendeu mais ainda foi quando
Então ele via que Mardoqueu não se inclinava perante ele. Mardoqueu dizia: só me inclino diante de Deus, não me inclino diante de homem nenhum. Então o rei Assuero, escutando esta conversa do seu principal assessor, ele deu apoio total ao que ele queria fazer. Uma coisa importante a dizer no livro de Ester é que não aparece o nome de Deus aí no livro. Mas veja bem, foram jejuar e orar exatamente para que Deus os livrasse, né? Eles, na oração, é evidente que eles estavam orando a Deus. Então está subentendido aí que Deus está presente em toda essa história, Deus está no controle de tudo isso. Deus mesmo que colocou Ester ali onde ela estava como rainha. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 1, Assuero deixa-se conduzir pelo ódio de Amã. O rei apreciou a ideia. Assim, em acordo com Amã, a data para a morte coletiva dos judeus que habitavam todo o Império Medo-Persa foi marcada. Em seguida, expediu-se um documento a todos os príncipes e governadores anunciando o dia da execução coletiva, Ester 3, 10 a 15. Ao saber da notícia, todos os judeus entraram em estado de luto. Mardoqueu saiu pelo meio da cidade de Suzã, vestido com saco de cinza, com grande e amargo clamor. Ester 4, de 1 a 3. Então o rei Assuero tirou o anel do dedo e colocou em Amã para que ele tivesse a autoridade de fazer o decreto e providenciar tudo para destruir o povo judeu todo num dia só. Então foi escrito para todo o reino, das províncias todas, na língua de cada uma, e foi decretado então que aquilo aconteceria. Naquele dia determinado, todos os judeus deveriam ser exterminados. Então seria dia 13 do mês de Adar, que era o 12º mês. Então imagine, todos os judeus de repente estavam como se tivesse morrido alguém na sua casa, né? Estão prantos, desesperados, preocupadíssimos, pensando o que fazer agora. Todos seriam mortos. O Mardoqueu saiu pela capital, né? Suzã saiu no meio da rua. O costume dos judeus era se cobrir de pano de saco, né? Jogar cinza, terra na cabeça. E ele saiu para o meio da cidade gritando, desesperado, pensando nele e em todos os judeus e também na sua sobrinha, que era sua filha adotiva. O povo de Deus deve sempre se lembrar que existe Deus, né? Não deve se desesperar, ninguém deve andar desesperado por alguma notícia, alguma perseguição, alguma coisa. Então nós devemos o quê? Orar, devemos confiar em Deus. Deus está no controle de tudo. Pode se levantar quem quer que seja. Tentaram já acabar com o cristianismo desde que Jesus estava aqui. E nunca conseguiram e não vão conseguir nunca. Tópico 3. Deus usa uma judia para vencer uma agagita na corte persa. Ester mantinha-se alheia aos acontecimentos externos ao palácio, até que as moças e os eunucos que cuidavam dela informaram-na sobre o que estava ocorrendo, dando-lhe ciência de que Mardoqueu estava à porta vestido de cilício. Ester 4:4. Preocupada com Mardoqueu, Ester mandou boas roupas para ele vestir-se, mas ele recusou-se a recebê-las. Ester 4:4. Antes, preferiu apenas manter Ester informada sobre o genocídio que havia sido decretado pelo rei ao seu povo. Então, lá dentro do palácio, Ester não sabia o que estava acontecendo. Ela via o seu primo, o seu pai adotivo, que ele passava lá embaixo, ela dentro do palácio ela via. Mas ela não tinha contato assim de conversar face a face com seu primo, o seu pai adotivo. Aí agora as empregadas viram que Mardoqueu estava todo coberto de terra, de areia, e cilício quer dizer de areia, e clamando, gritando, chorando. Então foram dizer a Ester. E ela então manda roupas novas para ele se vestir. Mas ele não aceita. E ele então manda o recado para ela, o que estava ocorrendo. Tópico 3, subtópico 1, o grande líder discerne o tempo da ação. Ataque eunuco do rei foi a Mardoqueu a pedido da rainha para obter mais informações sobre o extermínio dos judeus. Mardoqueu explicou tudo em detalhes, inclusive que Amã oferecera ao rei tesouros confiscados dos judeus. Mardoqueu enviou ainda uma cópia da publicação com a decisão real,
aproveitando o ensejo para pedir a Ester que suplicasse ao rei em favor dos judeus. Ester 4, 5 a 8. Ester constrangeu-se muitíssimo com o pedido de Mardoqueu, pois ela corria risco de morte caso comparecesse à presença de Assuero sem ser solicitada, a menos que o rei estendesse a ponta do seu cetro para ela. Então a rainha mandou o eunuco até Mardoqueu saber o que estava ocorrendo direitinho, para ele explicar o que estava acontecendo direitinho. E ele então informa ela e manda uma cópia da carta que havia chegado em todas as províncias, falando então do genocídio, do extermínio de todos os judeus que moravam na Pérsia. Também no documento dizia então que os tesouros, todos os negócios que os judeus tinham feito, tudo que eles haviam arrecadado, tudo seria dado então para o rei Assuero. Mardoqueu disse: olha, você como rainha, você pode fazer alguma coisa. Então, você precisa ir ao rei e falar com ele. Imagine, lá havia uma lei que dizia: a esposa do rei só podia ir à presença do rei se ele a convidasse, mandasse dizer para ela: venha, que eu quero falar com você. E, pelo que parece, havia um tempo já que o rei não procurava por Ester, muito ocupado com os negócios do reino, e não a estava procurando. Então, ela disse: mas como eu vou fazer isso? Porque tem uma lei, se eu for até o rei sem ser convidada, então eu serei morta, a menos que quando eu chegue lá, ele estenda o seu cetro, né, aquele cetro real, né, que era como se fosse ali o cajado do pastor, né? Só que de metal. Então, ele estenderia para o lado dela, então ela estaria salva de morrer, poderia se chegar à presença dele e falar com ele. Que bom, né? Que para nós, olha só, antes existia um véu, né, separando Deus das pessoas, mas esse véu foi retirado. Jesus Cristo entrou e abriu a porta, abriu o caminho para nós. O véu foi rasgado, nós podemos nos chegar à presença de Deus a qualquer hora que nós desejarmos. Veja bem, Deus está pronto a nos ouvir. Qualquer hora que você quiser, você pode orar e Deus está ouvindo. Interessante, muito importante que você aprenda a se levantar pela madrugada e orar, buscar conversar com Deus e ouvir Deus falar com você. Então, tópico 3, subtópico 1. Subtópico 1, Ester deixa-se conduzir pelos apelos do seu povo. Mardoqueu insistiu no seu apelo, mandando informar a Ester que nem mesmo ela escaparia da morte, uma vez que o decreto real abrangia todos os judeus. Certamente o rei a mataria ao saber que ela era judia. Ester 4,14. Ester atreveu-se a entrar no pátio interior da casa de frente ao aposento do rei, sob o risco de ser morta, mas entendia que era a sua única oportunidade de agir. Então preparou-se para aquele momento. Contudo, o rei precisava agradar-se dela. Ester 4, 15 a 17. Ao vê-la, Assuero apontou-lhe o cetro que tinha em mãos, e Ester tocou em sua ponta. Ester 5, 1 e 2. Em seguida, disse a ela: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará. Ainda até metade do reino. Ester 5, 6. Então vemos que Mardoqueu insistiu, né? E ele diz para ele, manda dizer para ele: olha, quem sabe é para isso mesmo que você está aí. Lembre-se, se você não fizer nada, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Ele não vai deixar o povo dele morrer. E tem outra coisa, se o rei souber que você é judia, você morre junto com os outros judeus todos. Então você tem que tomar uma atitude. Então o que ela faz? Ela vai pedir para todos jejuarem, orarem, e ela também entra no jejum, e vão todos então jejuar e orarem, pedindo a Deus misericórdia, para que ela possa entrar na presença do rei. Veja só, primeiro você ora, depois é que vai agir, não é? Então, sempre assim. Então todos entraram em jejum e oração, pedindo a Deus que ela achasse favor diante do rei, que ela pudesse entrar sem que fosse morta. Então ela vai e solicita então que possa entrar na presença do rei, e ela entra arriscando ser morta. Veja que ela
arriscou a própria vida pelo seu povo, né? Isso indica aí uma liderança muito grande, porque com a palavra dela de todos jejuarem e orarem, ela estava demonstrando a liderança sobre o seu povo. Outra coisa, agora o líder arrisca a vida, ele dá vida pelos seus liderados. Então aqui ela estava arriscando a própria vida para que todo o seu povo pudesse ser livre da morte. Então ela entra na expectativa, será que eu vou morrer ou não? Então o rei estende o cetro e ela vai então, toca ali na ponta do cetro, né? E o rei então está muito alegre, muito satisfeito por ela ter procurado a ele. Pelo que nós vemos, ele era apaixonado por ela, a amava, mas devido às ocupações, passou tempo sem ter com ela, e agora ele se sente o quê? Constrangido diante dela, porque ele está vendo que ela também o ama. Então ele fica constrangido. Por quê? Passei tanto tempo sem procurar minha rainha tão linda, né? Era apaixonado por ela. E ele se sente constrangido. Então ele a recebe e diz: olha, você pode pedir o que quiser que será feito. Até metade do reino, se você pedir, será dado para você. Por que isso? Porque nenhuma outra rainha, nenhuma outra mulher tinha feito isso. Então era uma coisa inédita em todos os reinos que existiram até aquela época. Nenhuma mulher ousou entrar na presença do rei sem ser chamada. Então aprendemos aí, né, que nós temos que sermos assim. Temos que dar a vida pelos outros. O que diz a palavra de Deus? Se Jesus Cristo deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos irmãos? Então nós somos chamados para dar a vida pelos outros, para levar o evangelho a todos. Nós somos chamados para jejuarmos, orarmos, nos esforçarmos, fazermos de tudo para que os outros sejam abençoados. E esse é o verdadeiro cristianismo. Tópico 3 e tópico 2, o grande líder discerne o tempo da estratégia. Sabiamente, Esther disse que ofereceria um banquete ao rei no dia seguinte. Por isso, gostaria de contar com a presença de Amã. O rei consentiu e informou Amã, Esther 5, 4 a 8. Orgulhoso por tamanha honra, Amã correu para casa a informar sua esposa e amigos que receberam o convite da rainha para banquetear com o rei, e ele, Amã, os levaria consigo. Esther 5, 9 a 12. Havia apenas uma coisa com a qual ainda estava profundamente incomodado: a irreverência de Mardoqueu, que não se prostrava perante ele. Esther 5, 9 e 13. Seguindo a sugestão de sua mulher, Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Esther 5, 14. Então, agindo sabiamente, armando um plano, né, com muita estratégia, para que ela pudesse falar com o rei a respeito do decreto, achar uma solução e declarar-se judia também. Então tudo tinha que ser bem preparado. E aquele que armou o plano deveria estar presente para que o rei tomasse a decisão ali e tudo fosse resolvido. Agora havia um grande problema. Um decreto não poderia ser revogado. Então tinha que ser uma coisa muito bem feita para consertar o que estava feito. Então ela convida. Veja bem, Amã pensou: eita, ninguém foi tão honrado assim, a rainha convidar a mim, banquete só com o rei e eu. Nossa, mas eu estou muito importante. Imagine como ele se sentiu. Agora, o rei, olha só, o rei deve ter pensado alguma coisa assim: por que convidar o Amã? Tá certo que ele é muito importante, será que ela quer me agradar convidando o Amã, que é muito importante, o rei? Ou será que tem uma coisa por aí? Veja só que já causou uma desconfiança no coração do rei. Então, Amã conta para todo mundo, para sua família, fica muito feliz, muito alegre. Mas tinha uma coisa: quando ele passava, o Mardoqueu continuava, né, Mardoqueu ou Mardokai, continuava não se dobrando perante ele. E ele fala isso na sua casa, e a mulher diz: você deveria construir uma forca e enforcar este homem nessa forca. E ele manda construir uma grande forca, bem alta, e já prepara para fazer isso, já pensando que no outro dia ele ia fazer isso, ia mandar logo enforcar o Mardoqueu, ou Mordecai.
Tópico 3, subtópico 2, subtópico 1. Deus trabalha nas circunstâncias. Naquela mesma noite, o rei Assuero perdeu o sono e lembrou-se da conspiração tramada contra ele por Bigtan e Teres, os quais havia mandado matar. Ester 2, 21 a 23. Assim pediu o livro de crônicas para reler aquele episódio e perguntou aos que o serviam: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E a resposta foi: nenhuma. Ester 6, de 1 a 3. Assuero reconheceu que tinha uma dívida moral com Mardoqueu. Afinal, ele poderia ter sido morto pelos conspiradores se não fosse pela fidelidade de Mardoqueu. Então, olha, tudo tem Deus aí por detrás. É o plano de Deus sendo executado. De repente, o Assuero quer ver aí os escritos sobre aquela trama que houve dos seus funcionários querendo matá-lo, e ele fica curioso. O homem que mandou o recado dizendo que eles estavam tramando a minha morte deve ter recebido alguma coisa, um presente, alguma coisa. Então ele pergunta e dizem para ele: não recebeu nada. Não é possível. Então agora ele vai procurar recompensar aquele que foi o responsável por ele não ter sido morto. Veja só, tudo Deus é que tirou o sono dele, que o inspirou a buscar, então, aqueles escritos. E é assim que Deus faz. Às vezes a pessoa está com a causa na justiça, o juiz se levanta de manhã, de madrugada, às vezes à noite, e vai olhar e acha lá exatamente a causa daquele crente. E ele vai ali analisar e vai colocar para correr aquela causa ali e solucionar logo aquilo. Quem faz isso? Deus. É impressionante. Às vezes a pessoa fala: mas o meu caso aqui, a minha causa demorou muito mais, não sei o quê. Mas a causa de Deus, Deus tem como advogado Jesus Cristo. E ele entra no caso do crente. E ele é quem julga tudo, ele é que vai orientar, que vai fazer mexer tudo, vai fazer tudo funcionar para tudo dar certinho, porque Deus sempre quer abençoar o seu povo. Agora Deus tem o tempo certo para fazer isso. E ele faz no tempo dele, na hora certinha, que precisa ser feito. Tópico 3, subtópico 2. Subtópico 2, a humilhação de Amã. Amã entrou à presença de Assuero para comunicar que havia preparado uma forca para Mardoqueu. Mas antes que dissesse qualquer coisa, o rei lhe perguntou: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Ester 6, 4 a 6a. Pensando que o rei falava dele, Amã sugeriu que tal homem trajasse vestes reais e montasse no cavalo do rei com a coroa real sobre a sua cabeça, e que um dos príncipes de quem o rei mais se agradasse puxasse o cavalo pela mão, gritando: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6, 6b a 9. Para a surpresa de Amã, o rei disse que Mardoqueu era o tal homem e ordenou a Amã que se apressasse em cumprir tudo exatamente quanto sugerira. Ester 6:10. Então, olha que coisa mais interessante, Coisa mais incrível. O Amã todo feliz construiu uma forca: vou mandar agora enforcar o Mardoqueu, ou Mordecai. E vou falar logo com o rei agora para resolver logo isso, ficar livre disso. Quero ver ele não se abaixar mais diante de mim. Chegou então no palácio, já ia contar para o rei, mas o rei nem esperou ele falar nada e disse: Amã, eu estou querendo honrar uma pessoa que fez um favor ao rei aí muito grande. O que você acha que eu devo fazer? Ele pensou: claro, o rei está falando a respeito de mim. Então vista ele com veste real, coloca a sua coroa na cabeça dele, bota ele num cavalo seu e manda aí o seu príncipe preferido aqui conduzir o cavalo e gritar para todo mundo: assim se faz ao homem que o rei quer agradar. E o rei disse: pois, pegue Mardoqueu e faça exatamente isso que você falou que é para fazer, faça com ele. Imagine que coisa terrível. O Amã deve ter mudado de cor umas 10 vezes, O sangue ferveu. Aquele que ele queria matar, o rei queria honrar. E é assim que acontece conosco. Muitas vezes nós temos pessoas que nos perseguem, que querem acabar com a gente.
Mas Deus sempre tem aqueles que vão nos ajudar nas horas difíceis da nossa vida. Ali Deus prepara exatamente uma pessoa para nos ajudar. E aquela pessoa vai nos ajudar e nós vamos ser exaltados ao invés de abatidos, como era o desejo dos nossos inimigos. Então Deus é o Deus que exalta os abatidos e abate os exaltados. Tópico 3. O tópico 3, o grande líder discerne o tempo dos embates decisivos. Angustiado com a ordem do rei, Amã chegou a casa correndo com a cabeça coberta, informando a sua mulher e a todos os seus amigos o que ocorrera. Então os seus sábios disseram a Amã: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Ester 6, 12 e 13. Sem saber, Zeres estava profetizando para Amã, seu marido. Na hora do banquete, o rei lembrou-se da promessa feita a Ester e disse: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Ester 7:2. Até então, Ester não havia pedido nada para si mesma. Ela havia guardado esse crédito e soube usá-lo na hora certa. Diante da pergunta, a rainha revelou ser judia e falou da maldade feita por alguém contra o seu povo e do perigo que o cercava naquela hora. Assuero então lhe perguntou: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Ester 4:3-5. Ester, por fim, disse: o homem, o opressor e o inimigo, este mau Amã. Então, diz o texto bíblico, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Ester 7:6. Por ordem do rei, Amã foi enforcado na corda que preparou para assassinar Mardoqueu. Ester 7:10. Assuero revogou o decreto de matança aos judeus. Ester 8. E Mardoqueu foi promovido a segundo homem depois do rei Assuero. Ester 10:3. Então vemos aí que Amã chega em casa, conta tudo o que aconteceu e a sua esposa, sem saber, já profetiza que Mardoqueu, sendo judeu, Deus estava por detrás de tudo aquilo e que Deus estava agindo em favor dos judeus e que o seu marido não conseguiria prevalecer sobre Mardoqueu e nem o povo judeu. Era uma profecia. E aí as coisas começaram a desandar para o lado de Amã e sua família. Amã obedeceu o rei, Mardoqueu foi exaltado e agora ele vai para o banquete, ainda com a esperança, de ser reconhecido pelo rei, de ser reconhecido pela rainha. Chega lá, estão comendo, quando o rei pergunta para Ester: Ester, você não falou ainda o que você quer. Ela não tinha pedido nada ainda. E ele disse: até a metade do reino, se você pedir, vai se fazer isto. Qual é o requerimento? O que você quer? Então ela disse: eu quero a minha vida e a vida do meu povo como requerimento. E ela conta a história, o que estava acontecendo. E disse: esse mau Amã que está aqui, ele é responsável por isso. E o Amã vai se lamentar para a rainha, e ele se ajoelha diante da rainha, parece que até ele abraça os pés da rainha, e o rei fica mais chateado, mais bravo ainda, que ele acha que ele está atacando a mulher dele. E ele já estava chateado porque a rainha havia convidado o Amã, talvez tenha nascido até uma desconfiança, e agora Amã agarrando os pés dela e disse: ele está querendo um caso com minha mulher mesmo. Aí ele fica mais zangado ainda e manda matar o Amã exatamente na forca que ele tinha construído para Mardoqueu. Agora tinha um problema. Uma lei que era escrita, carimbada com o anel do rei, não podia ser revogada. Então o que vai se fazer? Então o rei dá o anel agora para Mardoqueu, ou Mordecai, e ele vai agora escrever cartas, enviar a todas as províncias, comunicando a todos os judeus que eles poderiam se defender de qualquer ataque naquele dia que estava marcado para que eles fossem atacados. Então foram mandadas cartas que eles poderiam se reunir, se defenderem e até matarem qualquer pessoa que quisesse matá-los. E qualquer pessoa que quisesse tomar as coisas deles, eles poderiam matar essa pessoa. Então o que aconteceu? As pessoas, sabendo disso, já evitaram atacar os judeus deste dia. E aconteceu, todos alegres, aconteceu um fato impressionante, que alguns que não eram judeus ou
não haviam se convertido ao judaísmo, muitos se converteram ao judaísmo devido a isto. Viram a mão de Deus sobre esse povo. E foi muito importante, porque nesse dia se conheceu quem eram os inimigos verdadeiros dos judeus, e os judeus puderam se defender e mataram esses inimigos. E a ordem vinha de o rei, carimbada com o anel do rei, então até os príncipes e os governadores ajudaram os judeus a destruir os seus inimigos. Veja que coisa fantástica, coisa maravilhosa. Deus está no controle de tudo, é Deus que faz essas coisas. Então temos que crer nesse Deus poderoso que pode mudar toda a situação de um país, de uma nação toda, do seu povo, em qualquer parte que estiver. Conclusão: nada se sabe sobre a vida pregressa de Ester, a não ser que era judia, de grande beleza e que fora criada por seu primo Mardoqueu, por ser órfã de pai e mãe. Deus usou Ester para liderar uma situação difícil e salvar toda uma nação. Sua sensibilidade para discernir os tempos mudou a história de um reino. O texto bíblico dá-nos ciência de que Assuero expediu um novo decreto, invertendo o anterior, assegurando aos judeus que se assenhorassem de todos os seus inimigos e aborrecedores. Ester 9:1. Esse decreto estendeu-se da Índia até a Etiópia, compreendendo as 127 províncias da Pérsia. Os judeus foram livres e até hoje comemoram Purim, sua festa de libertação, com 2 dias de comemoração. Ester 9, 20 a 23. Então conhecemos aí alguma coisa sobre Ester, a rainha Ester, o que está escrito sobre ela, Principalmente então que ela era prima de Mardoqueu, era órfã de pai e mãe. Mardoqueu a criava como se fosse uma filha. Vimos aí como Mardoqueu agiu sabiamente, na verdade um grande líder, que foi inteligentíssimo, foi usado por Deus e que soube agir na hora certa, passou para Ester a responsabilidade na hora certa, e ela, com esta responsabilidade, ela assumiu, arriscou a própria vida pelo seu povo, foi muito sábia, inteligentíssima, agir na hora certa, se revelar como judia na hora certa também, E ela, junto com Mardoqueu, foram então ao rei. O rei deu um anel a Mardoqueu, passou Mardoqueu a ser o segundo depois de Assuero, e escreveram-se cartas então, porque o decreto do rei não podia ser anulado, não tinha como anular. Então, o que fizeram? Fizeram cartas autorizando os judeus a se defenderem naquele dia 13 do mês de Adar. E passou então esse dia a ser um dia comemorado pelos judeus até hoje, que é o dia de Purim, onde se comemora então a libertação do povo judeu de serem mortos lá na Pérsia. Então a vitória sempre é do povo de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, de todas as pessoas, Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, e Ele providencia o livramento do povo de Deus na hora certa. Sempre que é necessário, Deus está ali presente, operando maravilhas. Bom, se você ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz. Se você crê nisso, crê que ele morreu e ressuscitou, você recebe agora a salvação, recebe o perdão de Deus, recebe o Espírito Santo. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar juntos. Se você recebe a cura agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos estas vidas, Senhor, que se chegam a Ti, que estão arrependidos dos seus pecados, que creem no Teu poder, no Teu cuidado, na Tua misericórdia, no Teu amor, que creem que Jesus Cristo, Teu Filho, morreu no lugar deles na cruz e ressuscitou. Eles estão confessando agora os seus pecados, arrependidos, pedindo perdão. Ó Senhor, escreve seus nomes no livro da vida, concede a eles o Espírito Santo, concede a eles a salvação, em nome de Jesus. Reaglada, regradas turve, remigando louvosa e gasta belestei. Louve o Senhor, engrandeça o seu nome, porque Ele está no controle de tudo, Ele é poderoso para te salvar e agora te curar. Em nome de Jesus, receba a cura. Solta toda doença, toda enfermidade, solta essas vidas agora, em nome de Jesus. Receba a cura, receba o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, não se esqueça, também os estudos escritos, além dos que estão na revista, nós enviamos para você em PDF e também em PowerPoint, aí totalmente gratuito. Só nos comunicar, entre em contato conosco por esse telefone, 99991520454. Eu envio para você gratuitamente. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal para poder esse vídeo passar para outras pessoas. Divulgue isso para outras pessoas também, para que todos nós possamos aprender juntos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.